nos visitando, se você puder abrir aí a sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Aleluia. Acharam? Daniel, tá aí, irmão? Tá aí, deve estar aí. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura, capítulo 6, verso 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então estes homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, disseram-lhe: Porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinastes antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei,
que há lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Se assente, por favor, se você puder. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de um dos grandes textos que a Bíblia pode nos apresentar. Bem sei que a Bíblia Sagrada ela é composta de muitos textos magníficos e, por que não dizer, impactantes. Muitos são as referências bíblicas, muitos são os ícones que a Bíblia nos apresenta e que nos fazem edificar a nossa fé. O texto que nós aqui acabamos de ler nos fala de um Daniel. E é importante aqui frisar que este Daniel, ele está com a sua idade aproximadamente de 70 anos. Só que quando Daniel chega na Babilônia, Daniel chega com a sua idade aproximada de 17 anos. Quando nós olhamos para este texto e o verso de número 3, ele vai enfatizar já no seu início. Então, o mesmo Daniel. A gente vai observar coisas interessantes aqui neste texto, e já vou aplicar alguns versículos aqui que me chamaram a atenção. Mas eu queria que você pudesse entender que este mesmo Daniel, do capítulo 6, do verso 3, aonde o autor deste texto, ele faz questão de frisar o mesmo Daniel. É o mesmo Daniel que ele está com a sua idade de 70 anos, de 66 anos. Só que a Bíblia vai nos apresentar a primeira ação de Daniel no capítulo de número 1, no verso de número 8. Daniel no capítulo de número 1, do verso de número 8, tem os seus 17 anos. Se nós pegarmos e avaliarmos e fizermos uma matemática, nós vamos observar que os anos passaram. Se nós buscarmos essa diferença de anos, aproximadamente 50 anos se passaram, mas a Bíblia diz que é o mesmo Daniel. No capítulo 1, no verso de número 8, ele é um jovem, ele é um adolescente, ele é um pré-adolescente, já caminhando para uma idade adulta. Mas observe que ele tem princípios, que ele tem valores, e não é a idade que vai mudar ele, não é a idade que vai atrapalhar a comunhão que ele tem com Deus, não é a idade que vai ser obstáculo, porque ele é jovem e ele é adorador. Ele já está com os seus 60, 70 anos, mas a Bíblia continua dizendo que ele é o mesmo. O tempo pode passar, mas ele só vai te qualificar. O tempo pode passar, mas ele não vai ser obstáculo para impedir, para fazer você ter menos intimidade com Deus. Aqui o pastor Luciano me contou uma experiência que ele teve na quarta-feira, diante de uma pessoa que nós conhecemos, e essa pessoa tem os seus 84 anos. Mas quando ela abriu o cânon sagrado, aleluia, a idade não atrapalhava. Falava com toda autoridade, falava com toda, aleluia, intimidade que ela adquiriu com o tempo, falando com Deus. O que eu quero aqui de prontidão, aleluia, alertar a sua vida, despertar o teu coração, aleluia, independente da idade. Se do meu lado direito temos jovem, se do meu lado central temos pessoas aqui com uma experiência e até mesmo com capacidade, não é a idade que vai te fazer ser íntimo de Deus, mas é a tua conduta diária. Então seja o mesmo.
Eu não posso ser o mesmo quando tudo está bem. Eu tenho que ser o mesmo quando tudo está mal. Pois é aí que a gente faz a diferença. Aleluia. Se a porta está fechada, eu vou adorar. E se a porta está aberta, eu vou passar glorificando e exaltando. Daniel é o mesmo. Ele não muda. Quando nós vamos pegar o significado do nome de Daniel, o nome de Daniel vai trazer a seguinte explicação: Deus é o meu juiz. Só que quando ele chega na Babilônia, vão mudar o nome dele. Vão colocar o nome dele de Beltesazar, que significa tesouro. Observe que Daniel não está sozinho e ele tem 3 amigos. O nome desses 3 amigos se chama Ananias. Ananias significa o Senhor tem sido bondoso. Só que Ananias também vai ter o seu nome mudado. O nome de Ananias vai ser chamado Sadraque, que dentro da sua tradução significa inspiração do sol. O segundo amigo de Daniel vai se chamar Misael, que tem o significado do seu nome: ele é alguém que vem de Deus. Quando ele coloca os pés também na Babilônia, o seu nome vai ser mudado. Vai ser chamado agora de Mesaque, que significa aquele que pertence a deusa Sesaque. O seu terceiro amigo tem o nome de Azarias, que o seu significado diz: o Senhor é o meu ajudador. Azarias vai ter o seu nome mudado, vai passar a ser chamado Abidnego, que significa aquele que serve, ou estrela da manhã. Observe que os seus nomes hebraicos têm um significado. E observe que quando eles colocam a planta dos seus pés dentro da Babilônia, a primeira coisa que Satanás quer fazer é mudar a sua identidade. Podem mudar o nome, mas aquilo que está dentro deles continua o mesmo. Podem tentar, aleluia, impedir com que eles avancem, com que eles cresçam, mas eles foram instruídos, eles foram conduzidos, porque o maior legado nessa vida, a maior herança que a gente possa deixar para alguém, não é o carro, não é a casa, mas é o ato de servir a Deus, o ato de adorar a Deus. Porque adorar a Deus dentro da igreja é fácil. Porque a gente canta os mesmos hinos. Acabamos de cantar: quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. É fácil, porque está na ponta da língua. Eu quero ver é a gente, sabe, no meio da faculdade, sabe, no meio da escola, a gente parar tudo que a gente está fazendo e reunir um grupo de pessoas e entoar um cântico e entoar um hino de adoração para Deus. Eu quero ver no meio da crise, da dificuldade, a gente adorar. E ontem alguém postou em um grupo que nós temos uma criança, e essa criança, ela nasceu morta, e a mãe pegou aquela criança no colo, né? Foi para você, não? A mãe pegou a criança no colo, ela poderia se desesperar, chorar. Só que ela decidiu naquele momento chamar a presença de Deus para dentro do ambiente. Sabe que eu entendo, sabe que eu compreendo. O momento de crise, o momento de dificuldade não pode tirar de dentro de mim o meu maior valor, aquilo que eu tenho de maior intensidade, que é servir a Deus e que é adorar a Deus. E quando essa mãe estava cantando, até o espírito da morte tem que bater em retirada, porque o autor da vida, ele é mais poderoso do que você possa imaginar. Só que o capítulo 6 de Daniel nos afirma que ele é o mesmo. Só que para a gente chegar no capítulo 6,
a gente tem que viver o capítulo 1. E o capítulo 1 ele decide não se contaminar. No capítulo de número 2, o rei Nabucodonosor, ele vai fazer um decreto. E nesse decreto ele tem um sonho. Só que os sábios da Babilônia não conseguem revelar esse sonho. E Nabucodonosor vai dizer: mata todos eles. Sabe o que eu compreendo? É que quando essa ordem de matar chega na casa de Daniel, Daniel rapidamente pega os seus amigos. Porque amigo que é amigo na hora da dificuldade vai orar contigo. Porque amigo que é amigo, sabe, na hora da prova vai interceder contigo. Sabe o que ele faz? Ele pega Ananias, ele pega Azarias, aleluia. Ele pega Misael e diz assim: vamos orar, porque Deus é o Deus da revelação, porque Deus é o Deus da explicação, porque Deus é quem tem a última palavra para a minha vida. Sabe o que eu quero compartilhar a você aqui nessa noite? É que de repente você entrou por essa porta sem esperança, sem expectativa, mas você entrou em um ambiente de oração, e eu tenho certeza que essa noite nós vamos orar e a sua história vai mudar. Por conta dele, por causa dele, nós estamos aqui porque nós dependemos dele. Sabe por que nós aqui estamos? É porque sem ele nada nós somos. É por causa dele, é por causa dele que estamos aqui. É por isso que Paulo vai dizer: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Eu posso, aleluia, ser o mais pequenino aqui. Eu posso, aleluia, ser o menos influente, aleluia. Mas quando vem a presença de Deus, o inferno é obrigado a te obedecer. Aí Deus revela o sonho. E ele passa pelo capítulo 2. No capítulo 3, quase não vamos ouvir sobre Daniel, mas os amigos de Daniel estão escrevendo história. Às vezes, em alguns acontecimentos da nossa vida, parece que a gente está esquecido na história, parece que a gente está esquecido no contexto, mas não. Deus só está te dando um tempo para você refletir em tudo que Ele vai fazer, em tudo que Ele está fazendo, em tudo que Ele vai operar. E no capítulo de número 3, a Bíblia diz que o decreto agora de Nabucodonosor é que no toque da buzina, no toque da trombeta, tem que se encurvar. Mas coisa boa, irmão, é quando a gente tem pessoas de Deus do nosso lado. É coisa boa, irmão, quando a gente tem pessoas de Deus que vai dizer assim: continua, não para. Coisa boa, meu irmão, é quando a gente tem pessoas de Deus que está do nosso lado. Deus é contigo, não importa o toque que venha acontecer, porque o mais importante é o quê? É servir a Deus. E tá os três, irmãos. Quando tocar a trombeta, tocar a buzina, a gente tem que se encurvar. E eles sabem o que é adoração. Eles sabem que só a Deus deveremos prestar culto. A buzina toca e eles não se encurvam. E aonde eles vão parar? Dentro da fornalha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar vivendo momentos difíceis, mas se o Senhor Jesus está contigo nessa fornalha, pode ter certeza que Ele vai te dar escape. Você pode estar vivendo momentos tortuosos, mas pode ter certeza, se Ele está contigo nessa fornalha, aleluia, você vai dançar com Ele, você vai pular com Ele, você vai celebrar com Ele, porque no final vão conhecer quem é o teu Deus, vão saber a quem você está servindo. Então não se encurve, não se encurve, continue servindo a Deus.
capítulo 4, vai nos falar da arrogância desse rei. O capítulo 4, Deus vai fazer o arrogante a reconhecer que Ele é Deus. E Ele vai buscar mais uma vez Daniel. Porque o homem pode se esquecer de você, mas na hora certa Deus vai soprar o teu nome. O homem pode ter te colocado de lado, mas na hora certa Deus vai fazer você ser lembrado. E Nabucodonosor lembra de Daniel, conta-lhe o sonho. Vai viver momentos tortuosos como de bicho, mas no final Nabucodonosor vai lembrar quem é Deus, vai saber quem é Deus, vai reconhecer quem é Deus, vai, aleluia, se humilhar diante da presença desse Deus, mas tem que ter arrependimento. Quando chegamos no capítulo 5, a profanidade de Belsazar é tão grande que ele pega tudo do dentro do templo, as taças, os objetos, e vai usar de maneira profana. A ação é tão profana de Belsazar que uma mão vai aparecer e vai escrever Mené, Mené, Tekel, Perzim, trazendo o significado. Vai dizer-nos assim: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Tem pessoas que estão no nosso meio, que Deus tem dado oportunidade para reparar o altar, que Deus tem dado oportunidade para você se consertar. Mas entenda, porque essa é uma noite onde Deus, aleluia, está colocando numa balança aquilo que nós temos oferecido para Ele. Essa é uma oportunidade, meus irmãos, de nós reconstruirmos histórias, de nós fazermos história, de nós marcarmos a nossa geração, como? Através de uma atitude. O reino é tomado de Belsazar, é entregue a Dário. E o texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino príncipes, presidentes. E o texto nos diz que era um número de 120. Desses 120, ele vai eleger 3 para ser o presidente. Observe que Daniel, ele vai olhar para o seu lado direito, vai ter alguém do lado dele. Que Daniel vai olhar para o seu lado esquerdo, também vai ter pessoas do lado dele. Observe que enquanto você tem alguém do seu lado e você está no mesmo patamar, não tem luta e não tem perseguição, não tem difamação. Só que a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o espírito de Daniel era excelente. Daniel tem 2 pessoas do seu lado, mas por conta do espírito dele ser excelente, Deus vai fazer ele se diferenciar dos demais. Só por conta que o espírito dele é excelente, ele se torna diferente. E por ser diferente, ele começa a se destacar, ele começa a se diferenciar. Mas observe, aleluia, pelo simples fato do espírito dele ser excelente, e Deus impulsionar, e Deus soprar o nome dele, e Deus empurrar o nome dele, começa a ter problema. Porque enquanto você está no mesmo patamar, porque enquanto você não assombra ninguém, porque enquanto você, sabe, não tem problema com ninguém, ninguém vai se preocupar contigo.
Mas quando você começa a se destacar, enquanto você começa a se diferenciar, começam a ter as dificuldades, começa-se a ter os problemas. E aí o texto sagrado vai nos dizer que eles vão procurar, irmãos, eles vão procurar acusação contra Daniel. Vão chegar em Daniel e vão avaliar. Poxa, ele está fortinho. Mas essa não é uma acusação boa. Vai chegar em Daniel e vai falar assim: poxa, mas ele está precisando um pouquinho mais de alimento. Também essa acusação não dá. Vão tentar ver a dificuldade em Daniel. Vai observar se Daniel mente. Daniel não mente. Vai procurar ver a acusação em Daniel. Se Daniel, ele está devendo alguém. Daniel não está devendo ninguém. Eles não encontram em Daniel defeito. Eles não encontram em Daniel, sabe, nenhum ato que eles pudessem acusar, porque o texto vai dizer que ele era fiel. Pelo ato dele ser fiel, eles não têm acusação. Eles não têm como impor ali algo que pudesse prejudicar a nomeação de Daniel. Aí observe que o texto vai nos dizer que eles não acharam ocasião alguma contra Daniel. Aí alguém vai dizer assim: mas nós podemos achar acusação contra ele diante da maneira que ele serve a Deus. Vão pesquisar, vão avaliar. Bom leitor da palavra, tem intimidade com Deus, já sei. Vamos fazer um decreto, vamos buscar assinaturas dos governadores, dos príncipes, dos presidentes, dos conselheiros, dos governadores, para acusar Daniel. Vamos chegar diante do rei e vamos falar: rei, por um período de 30 dias, nós estamos aqui fazendo um decreto que quem pedir a seus deuses, quem pedir a outros reis, eles terão que ser lançados na cova dos leões. O rei, ele se entusiasma com esse edito e assina. Só que a lei dos medos e dos persas nos diz que uma lei, ela sendo assinada, ela não pode ser revogada. Aí eles apresentam este edito para Dário e Dário assina. São 30 dias que Daniel não poderá mais orar. Mas o texto me chama a atenção. O texto me diz no verso de número 10 o seguinte: que Daniel se colocava de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Duas coisas eu posso entender, e me empreste a sua mente. São 30 dias. Duas maneiras Daniel poderia usar de oração. Compreenda isso aqui, por favor. Daniel poderia entrar no seu toalete e dobrar o seu joelho. Não entendi, pastor. Daniel podia entrar no seu banheiro e fazer a sua oração e trancar a sua porta. Ninguém ia saber. É só 30 dias. O decreto, ele só tem validade por 30 dias. Poderia? Alguém já teve experiência de orar no banheiro aqui? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas não era dessa forma que ele orava. Daniel poderia orar na sua mente. Você já orou na sua mente? Dentro do BRT? Dentro da condução? Fazendo a comida? Lavando a roupa? Senhor. Ele poderia muito bem usar dessas duas maneiras. O decreto é de 30 dias. Só que o texto sagrado diz o seguinte: costumava fazer.
Não era, sabe, um fardo para Daniel parar tudo o que estava fazendo e dobrar o seu joelho e fazer como a canção diz: entra no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença encher todo este lugar. Sinta a glória de Deus. É diferente, irmãos, porque ele costumava fazer isso. Ele não era impulsionado por conta do seu líder. É hora de orar. 7 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, não. Era uma prática dele. E ele entendia que era um costume. E a alma dele sentia falta. Posso entender que 5 da manhã ele já está... Gente, quem é hiperativo sabe muito bem disso. É hábito, é costume, irmão. Já está dentro do seu DNA. Às vezes o celular não toca, mas nem precisa tocar. 3 da manhã, já estou eu de pé. Porque a minha alma, ela tem sede de Deus. Ela precisa de Deus. Ela carece de Deus. Um dia alguém me perguntou: como é que o Senhor consegue vencer isso? Eu falei: eu não abro mão de ter um momento de oração. Eu não abro mão de ler a palavra. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Porque eu costumava fazer. É só 30 dias, Daniel. O meu Deus é maior. O meu Deus é maior. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite: não abra mão de ter intimidade com Deus. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: aleluia, não abra mão de falar com Deus. Não abra mão de se direcionar para Deus. Porque o céu pode estar fechado, mas por conta da sua oração, o céu vai se abrir. O texto vai dizer que ele costumava fazer. Você lembra a última vez que você teve que parar tudo? Parar tudo para orar, para falar com Deus. O problema é que a gente está vivendo numa geração é que a gente só para tudo para falar com Deus quando tudo está dando errado, quando todas as portas se fecham. O problema é que a gente só para falar com Deus. E de Deus te trouxe aqui hoje para dizer que as mãos dele não estão encolhidas, que o ouvido dele não está gravado. É noite de falar com Deus. É noite de falar com Deus. É noite de falar com Deus. O texto vai dizer que aqueles homens foram juntos, tudo arquitetado, tudo projetado, e encontraram Daniel fazendo sua oração. Eles sabiam o lugar, eles sabiam o horário, eles sabiam que as janelas do quarto de Daniel estavam abertas. As principais batalhas que você vence na sua vida, pode ter certeza que você não vence aqui. Você não vence aqui no coletivo. As principais guerras que você vai vencer na sua vida, dificilmente você vai vencer no coletivo. Pode vencer? Pode, porque Deus, Ele é infinitamente poderoso. Mas as principais batalhas que você vai vencer lá no seu quarto. No seu quarto de guerra. No seu lugar secreto. Porque todos nós temos um quarto de guerra. Porque todos nós temos um lugar secreto. O primeiro gigante que a gente vence não é um gigante externo, mas é um gigante interno. Enquanto você não vencer o gigante do medo, enquanto você não vencer o gigante que está dentro de você, você não vai vencer o gigante que está fora.
Porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a Bíblia, que o Deus Todo-Poderoso diz que você é. Pastor, o que Deus diz que eu sou? Príncipe, princesa, eleito, eleita, campeão, menina dos seus olhos. Chega de ficar dizendo que você não é ninguém. Aleluia, você é um campeão de Deus. Você é o maior projeto que Deus tem nessa terra. Pastor, porque eu não venço? É porque você não vence o gigante que está dentro de você. O interessante, irmãos, o interessante é que os acusadores muitas das vezes querem vencer você na unha. O cargo que o rei intitulou para Daniel é acima dos presidentes. Mas quando eles vão levantar uma acusação, no verso 13, eles vão lembrar do passado de Daniel. Eles vão dizer: sabe aquele cativo? Sabe aquele preso? Sabe aquele ninguém? E isso mexe comigo, porque todas as vezes que o diabo, ele quer tirar o ânimo de você, que ele quer tirar a alegria de você, ele quer fazer você lembrar do seu passado. Só que entenda uma coisa: do meu passado, do teu passado, Deus já jogou no mar do esquecimento e está projetando para a nossa vida um futuro de glória, de presença. E essa é a noite de você esquecer do seu passado. É por isso que a Bíblia, Paulo vai dizer: eu preciso deixar para trás, me esquecer de tudo aquilo que vai me tirar o foco, de tudo aquilo que vai me impedir de crescer, de tudo aquilo que vai me impedir de avançar, porque eu tenho um alvo. E qual é o meu alvo? É alcançar a salvação. E o interessante é que eles vão chegar diante de Dário e vai falar: lembra daquele cativo? Ele não chega assim: aquele camarada que o Senhor colocou como maioral. Não, é da muita honraria. Eles vão dizer assim: lembra daquele cativo? Quem? Daniel. O que houve com Daniel? Pegamos ele orando, pegamos ele de joelho. Sabe, ó rei, pegamos ele de joelho. Só que a lei, aí eles já lembram da lei, só que a lei dos medos e persas, os editos não podem ser mudados. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que então o rei ordenou que trouxessem Daniel. O rei conhece Daniel. O rei sabe que Daniel é o mesmo. Verso 3. O rei sabe que Daniel é o mesmo. Aí o rei vai dizer assim para Daniel: o teu Deus, a quem tu, isso mexeu comigo, continuamente serve, ele te livrará. Observe que o rei vai falar assim: o teu Deus, a quem você continuamente serve. Ele não está dizendo que Daniel serve a Deus só na segunda, na terça ele tira folga. Que Daniel serve na quinta, porque na sexta ele vai tirar folga. O que o rei está dizendo: o teu Deus, a quem eu sou testemunha ocular, que na segunda-feira, 6 horas da manhã, você está, aleluia, prostrado diante dele orando, meio-dia orando, 18 horas orando. Terça-feira está você mais uma vez, quarta-feira está mais uma vez, quinta, sexta, sábado, domingo,
é uma coisa contínua. Sabe, que eu entendo, que eu aprendo, que eu compreendo e que eu aplico aqui nesta noite para a nossa vida. Temos que servir a Deus continuamente. Temos que servir a Deus aqui, temos que servir a Deus em casa, temos que servir a Deus no nosso trabalho, temos que servir a Deus em nossa sociedade. Irmãos, como eu canso de ouvir isso. Pastor, isso é coisa do passado, isso não existe mais não. Pastor, o senhor está por fora. Os jovens viram ontem aqui. Eu não abro mão disso aqui, irmão, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Isso aqui para mim é tudo que eu preciso. Isso aqui é o que me alimenta. Isso aqui é o que me mantém de pé. O que, pastor? Um papel? Não. É muito mais do que isso. É a essência de Deus. É a revelação de Deus. É por isso que Deus vai dizer, por isso que muitos erram, que muitos falham. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. É isso que te levanta, é isso que te coloca de pé, é isso que renova a tua força, é isso que te faz diferente dos demais. Aí, meus irmãos, o rei vai dizer dessa forma: ô Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aí o texto diz, irmãos, e foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Isso aqui mexe comigo, irmão. Vamos entender que aqui é colocada uma pedra. Aqui é a cova e aqui é a pedra. Irmãos, eu acredito que é só eu, mas eu vou de repente compartilhar aqui, que de repente pode ser que tem mais pessoas aqui que tenham esses medos que eu tenho. Você já entrou em alguma rua que o cachorro começou a latir e você não conhece o cachorro, e o cachorro ele tem cara de mal? O que é que você faz, irmão? Tirando aqui algumas pessoas que possam ter afinidade com animais, ô meu amigo, né? Vai abraçar, vai correr para fazer um... Gente, eu me conheço. Gente, eu vou, ó, perna para quem te quero. O cara tá dentro da cova, a cova tá com leões. É colocada uma pedra, e isso mexe comigo, por quê? Porque se não tem a pedra, irmão, o que que Daniel vai fazer? Vai correr. Essa é a grande verdade. Qualquer um de nós, irmão, diante do medo, diante da luta, da prova, a gente faz o quê? Corre, normal, é uma reação normal do ser humano. Mas graças a Deus que a pedra está no seu lugar. Que isso, pastor? Graças a Deus que essa pedra está aqui no seu lugar, porque se a pedra não tivesse neste lugar, quem sabe nessa noite você não estaria aqui. Graças a Deus que a pedra está aqui, porque se você tivesse com dinheiro, o último lugar que você estaria seria aqui. Graças a Deus que a pedra está aqui, aleluia, para você não correr, porque enquanto você está na cova, Deus não quer te livrar da cova. Não, pastor, Deus quer fazer o quê? Ele quer te livrar é na cova. Ele não quer te livrar da cova, ele quer te livrar na cova. Graças a Deus pela pedra estar aqui. É porque se a pedra não tivesse aqui, de repente a sua família não seria restaurada. Graças a Deus que a pedra está aqui, aleluia, porque senão essa dependência química, ela não poderia ser tratada hoje, ela não poderia ser cuidada hoje. Graças a Deus que essa pedra está aqui, porque se ela não tivesse aqui,
de repente você não estaria tendo essa oportunidade de reescrever uma nova história. Mas o que me chama a atenção é que enquanto Daniel está dentro da cova, quem tem amigo, irmão. O rei vai promover um jejum por Daniel. Porque existem causas que a gente só pode romper por conta do jejum. E o que Daniel vai fazer dentro da cova? Ah, irmão, isso aqui dá até uma pregação. Daniel tem muita coisa para fazer na cova. Pode ensaiar um sermão. Olha, Leão, quero ver qual de vocês vai ser o primeiro que vai entregar a sua vida para Deus. Daniel, ele pode cantar um hino de louvor. Ele está dentro da cova, ele faz o que ele achar que tem que fazer. Ele pode orar dentro da cova. Porque dentro da cova, irmãos, é um lugar de particularidade, é um lugar de limitação. Você consegue ir no máximo para frente, no máximo para lateral. Mas é um lugar de limitação. Mas é um lugar também de provisão de Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite, passando por lutas, passando por dificuldades, mas a presença de Deus é tudo que você precisa para estar com você dentro da cova. Alguém carnal vai dizer: Daniel estava rodeado de leões. Nada, irmão. Ele era rodeado da presença de Deus. O que a gente precisa é ter identidade. Eu não sei como está a sua vida, o teu coração. Eu não sei no seu caminhar o que tem acontecido, o que tem sido gerado. Mas essa é uma noite da gente entender que Deus permitiu que a gente chegasse nessa cova, porque ela não é o nosso fim, ela é o começo. Eu queria que você pudesse se colocar de pé, porque eu não sei como está o seu estado emocional, o seu estado espiritual. A vida nos proporciona a tomar muitas decisões, mas na cova, irmãos, eu tenho que decidir, porque é uma questão de vida. É uma questão de vida. E essa é uma noite que Deus te trouxe aqui para a gente decidir. Para a gente decidir. Eu não sei como está a sua vida, mas o Deus Todo-Poderoso conhece a sua história. Feche os seus olhos se você puder. O Espírito Santo. Existem pessoas aqui que estão vivendo dias difíceis, que estão passando por momentos difíceis, mas a oração é tudo que elas precisam, uma grande fé. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos da sua ajuda, nós carecemos da sua ajuda. Nós dependemos da sua ajuda. É uma noite especial. É uma noite especial. E feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinto a glória de Deus.
mesma proporção que eu sei que a ceia do Senhor ela é bênção, ela também se torna maldição. Eu não tenho poder nenhum de dizer esse aqui do meu lado esquerdo pode participar, esse do meu lado direito não pode participar. O que eu tenho como função e obrigação é de falar a verdade. Pastor, quem pode participar da ceia? O apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu ainda xingo, eu ainda faço coisas erradas, eu ainda minto. Na mesma proporção, eu sei que isso é ruim para você, deixe para uma próxima oportunidade. Mas se nessa noite você está disposto a mudar de vida, batizado nas águas, e entregou sua vida para Cristo, estar em comunhão com a noiva de Cristo, estar decidido a viver e viver em novidade de vida, é o momento que você deve fazer para falar com Deus. Ministério de louvor para cantar comigo, para cantar uma canção, para declarar o louvor. Esse é o momento que eu te convido, encurte sua cabeça. Fale com Deus. Coloque para Deus tudo aquilo que você tem. Tem que falar com Deus. Deus vai me levar com você. Eu vou levar a ser Ele. E é você, Deus. Isso, fale com Deus. Fale com Deus. Pastor, eu quero mudar de vida, mas eu não consigo. Estamos aqui para te ajudar. Pode ser que assim, eu
também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor Jesus, não somos merecedores, não somos dignos, mas a sua graça é que nos toma nas suas mãos e nos abençoa, em nome de Jesus. Se você puder comer o pão, tritue bem devagar. Também depois desse ato, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu não sei que hoje em dia, quem sabe pode ser agora, quem sabe não der em tempo de nós, aleluia, celebrarmos esta ceia aqui, ou concluirmos ela, e nós já nos assentarmos nas bodas do Cordeiro. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque isso é graça, isso é favor e merecido. Isso é graça, nós não merecemos, mas o Senhor nos permite. Nos abençoa, Senhor, que o mês de fevereiro seja um mês próspero, seja um mês de vitória, seja um mês de transformação de vidas em nome de Jesus. Olhe para cá, por favor. Para tocar esse com alguém e dar uma palavra de amor, de carinho para essa pessoa que está aí na sua frente, na sua retaguarda, do seu lado. Isso. Troca o cálice aí, irmãos. Isso, troca o cálice. Isso, você pode tocar.
Eu estou sentindo